E vamos também tratar aqui da criação de uma nova Associação de Defesa da Liberdade de Expressão, sob o comando aqui do nosso querido Eli Vieira e do Hugo Freitas, tá? A gente também vai abordar toda essa celeuma envolvendo a busca e apreensão contra um jornalista lá do Maranhão que estava fazendo seu trabalho denunciando irregularidades envolvendo o ministro Flávio Dino. Quando você conversou com ele ontem, ele entrou em algum detalhe, trouxe alguma informação, como que foi feita a busca e apreensão, etc.? Não, eu acho que ele estava ainda no calor do momento, ele me respondeu pouco, foi sucinto, mas ele disse que já tem representação, então eu estava lá até para conversar com ele sobre a nossa associação União pela Liberdade de Expressão, a gente usa a sigla FSU, enfim, ver se ele precisava de alguma ajuda, de algum aconselhamento. Estou aqui com o vice-presidente Hugo Freitas, né, a gente monitorando a situação para ver se a gente poderia fazer algo por ele. Ele, no momento, disse que não é necessário, né? E parece que ele está correto, né? Porque ele está tendo muito apoio e isso é muito bom de ver. Hugo. Eu queria... Exatamente, Cláudio. Foi citado aqui a questão do crime de perseguição, que é o crime que está sendo usado contra esse jornalista. Eu diria que esse crime é o exemplo perfeito do que nós temos defendido na FSU, que qualquer norma pode ser usada pelo Estado contra a liberdade de expressão. Eu falo isso porque esse crime de perseguição é um crime que parecia inofensivo em princípio, ele era destinado à conduta do stalking, era o nome que se usava para a pessoa que realmente faz uma perseguição física, que põe em risco até a integridade física, às vezes, de uma celebridade em geral. E olha o que aconteceu nesse caso. Agora tem um ministro do STF alegando que a integridade psicológica dele está em risco por causa de uma investigação jornalística. Ou seja, qualquer norma, até as que podem parecer inofensivas, podem ser usadas. Por isso que na FSU nós prestamos assistência aos associados, nos casos concretos também, quando eles têm a liberdade de expressão violada, mas nós também temos uma frente legislativa, de propor alterações legislativas, monitorar quais normas estão sendo aprovadas para ver qual é o risco da liberdade de expressão. Olha aí, nova entidade anti-censura no Brasil ajuda Monark por falas em podcast. Tá aí a Free Speech Union Brasil. Eli, você e o Hugo que estão à frente dessa iniciativa, por favor, explica pra gente como, quando e por quê, tá? Perfeito, Cláudio. Bem, como você mostrou nas suas redes sociais, no portal, você esteve comigo em junho passado, em Londres, para um dos eventos promovidos pelo Michael Shellenberger. Para quem não lembra, o Shellenberger foi um dos coautores da série de reportagens Twitter Files Brasil, comigo e David Agape. E lá surgiu essa ideia, a gente viu que já existe essa iniciativa aqui no Reino Unido, onde eu estou, que presta assistência, como disse o Hugo, aos membros, né, e também a casos notórios de censurados. Aqui na Inglaterra está muito séria a situação também. Tem pessoas que tentam orar, rezar silenciosamente nas proximidades de clínicas de aborto, por exemplo, são acossadas pela polícia. Então está uma coisa muito séria aqui também, infelizmente, porque aqui é o país berço, pelo menos da formulação intelectual desse direito à liberdade de expressão, porque, como eu disse, a raiz dele é a própria natureza humana, né? Então foi nessa ocasião, né, a ideia surgiu, foi engraçado que surgiu em duas cabeças ao mesmo tempo, a minha e do John Benjamin, que é o CEO da Free Speech Union Internacional. Então essa umbrella, né, esse guarda-chuva de organizações pela liberdade de expressão já tem no Canadá, já tem na Suíça, África do Sul, e agora a primeira ocasião em que vai ter na América do Sul. Então o John Benjamin é um dos nossos membros eméritos, junto com você, Cláudio, obrigado por aceitar nosso convite. Glenn Greenwald está lá também, né, com uma combinação interessante, e serve para mostrar que é um valor, um direito humano que independe de ideologia, né? Então, até se as pessoas não seguem, digamos assim, uma ideologia da liberdade ou libertária em outros aspectos da vida, nós ali estamos unidos pela liberdade de expressão. É a nossa causa única, a gente vai, de uma forma obcecada, perseguir esse direito para ele ser expandido no Brasil, porque até pela lei não está bom, como a nossa lei coloca. Isso não sou eu que estou inventando, né? A gente viu o relatório do Pedro Vaca, que eu cobri para o site, para o portal Cláudio Dantas, ele já diz ali, desacato à autoridade é uma coisa que não deveria existir, crime contra a honra, quando é a honra subjetiva,
também não deveria existir. Então, esse é o relator especial de liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, a gente já está trabalhando, né, citamos aí o caso do Monark, o Hugo Freitas, que é também o nosso diretor jurídico, além de ser vice-presidente, já prestou auxílio também. Aqui é um caso mencionado no portal, que foi quando um juiz de Blumenau tentou remover conteúdo em todo o globo, não apenas no Brasil. Então, o Hugo já aconselhou uma das vítimas disso. E conosco na diretoria, além de mim, que sou o presidente, e o Hugo Freitas, temos o David Agape, diretor de comunicação, e o Thiago Ayubi, é um excelente especialista em internet, e ele sabe, sim, de como a nossa liberdade está sendo limitada no serviço de internet, até de uma forma que ninguém sabe, tá? Porque ele é um profissional do setor, ele trabalha há décadas ali. Então, até recomendo o Thiago Ayubi como um convidado sempre que o assunto internet e liberdade de expressão aparecer, Cláudio. Então, esses somos nós, né? Como, quando, te expliquei o porquê, a gente também já falou. Porque não dá para aguentar mais como tá. Eu fico muito satisfeito, porque é o seguinte, o Ayubi, ele era um profissional desconhecido na internet. E ele passou a ser conhecido depois que eu trouxe ele aqui umas 3, 4 vezes. Ele tem o canal dele, é um excelente profissional, e ele traz essa visão da regulação, essa visão mais técnica, inclusive denunciando. Na época, as primeiras conversas que eu tive com ele aqui nesse programa foi quando começou a história lá do 2630, do PL das fake news. Porque estavam querendo criar, né, uma entidade ali, uma autoridade para poder decidir o que é fake news e o que não é. Depois esse negócio, o pessoal começou a querer, o governo começou a querer colocar isso na mão da Anatel, enfim. Depois entrou a questão da própria derrubada dos perfis, né? Como é que isso funciona, etc. Então, é um excelente profissional, está do lado certo da história. Então, parabéns por vocês terem chamado eles. Eu queria fazer só um reparo, porque no site, coloca o site ali, ô Brenda, por favor. Coloca lá, onde é que estão os... Tem que ver aí, onde é que estão... Não, eu quero onde está a diretoria aí. Tem uma área da diretoria aí. Acho que você vai ter que entrar aí. Deixa eu ver aqui. O Eli. Tá, cadê o Eli? Tá aqui, ó. Isso, os membros, ó. Membros eméritos. Então tá ali o André. Aí, tô eu ali, beleza. Aí logo embaixo tá o Glenn. Então eu fiquei entre o André e o Glenn. Tá certo? Então assim, eu acho que foi uma pegadinha sua. Mas tudo bem. Tudo certo, tá perdoado. Carol Esponza, bem-vinda. Não, é o fim dos tempos a gente precisar de uma sociedade que defenda o óbvio, né? Parabéns pela iniciativa, né, o meu amigo Eli. A gente dá uma declaração de que as leis não servem para absolutamente nada e que a gente precisa de um movimento da sociedade para demandar que simplesmente se respeite aquilo que já está escrito. Liberdade de expressão é um pilar fundamental de qualquer sociedade democrática.